Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: o tempo mostrou a todos o direito e a razão. Nádia. O tempo mostrou a todos o direito e a razão, mas precisou chegar o tempo do direito e da razão verdadeira. Enquanto não estivessem prontos pela lapidação, feita pela dona do pensamento, não podiam chegar à compreensão do direito e da razão. Foi preciso passarem por toda essa lapidação, feita pela dona do pensamento, para depois de preparados pela lapidação, estivessem em condições de conhecer o direito e a razão. Qual é o direito e a razão? O raciocínio em função. Esse é que é o direito e a razão, porque no raciocínio está o direito e a razão, para deixarem de ser assim como são, por saberem de onde vieram e para onde vão. E é por isso que houve grande demora, por terem que estagiar nessa fase do animal racional, para passarem por essa preparação. E depois de preparados, estivessem em condições de conhecer o direito e a razão. O direito e a razão é a fase racional, é a fase espacial, é a fase do raciocínio em seu pleno funcionamento, para que todos pudessem deixar de ser animais racionais para serem aparelhos racionais. O direito e a razão é o raciocínio em função do seu desenvolvimento e de seu progresso, para que todos atinjam a meta final, que é o verdadeiro mundo de origem de todos, o mundo racional. Não demorou a chegar, porque tudo tem o seu tempo e a sua época, e tudo chega no seu tempo e sua época. Na fase do animal, uma época. A fase de bicho racional, outra época. A fase de selvagem, outra época. E a fase de monstros, outra época. Todas as fases têm sua época de sua passagem. Agora a fase, a época, é racional. O raciocínio em pleno desenvolvimento, para mudarem dessa vida de tormentos, feita pela lapidação do pensamento, terminando assim o pensamento e começando a evoluir o desenvolvimento do raciocínio. Sendo o raciocínio a meta final da fase do animal racional. Com o raciocínio, todos dentro do seu mundo de origem, o mundo racional. Com o raciocínio, todos no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro estado natural de ser. Então, minha gente, nessa mensagem do racional superior, eu destaquei duas palavras, né, que fazem parte do título dessa mensagem: direito e razão. Está dando para ouvir? Antes do início da fase racional, antes de começar a fase racional aqui na Terra, quando as energias elétrica e magnética comandavam o nosso pensamento e a nossa imaginação, nós tínhamos uma falsa compreensão do significado das palavras direito e razão. Por dois motivos. Primeiro, porque o nosso conhecimento era limitado, um conhecimento inconsciente e limitado. E segundo, porque antigamente as relações sociais eram mais amigáveis. Havia mais respeito, mais educação, mais solidariedade, né? Praticava-se a gentileza, né? Aquele cotidiano nos passava uma impressão assim de harmonia, de coletividade, né? De equilíbrio. Então a vida antigamente era bem mais tranquila, mais organizada do que agora. Mas a partir de 1935, as energias elétrica e magnética deixaram de ser alimentadas pela natureza, porque teve início uma nova fase na Terra, que é a fase racional. A fase onde o ser humano iria deixar de pensar e passar a raciocinar. O mundo ia passar por um sério processo de mudança. Então, com a imaginação
e o pensamento enfraquecidos e falidos, os pensadores entraram em colapso, ficaram desnorteados, começaram a meter os pés pelas mãos, tomando atitudes sem se preocupar, sem medir as consequências, enfim, se desequilibraram de uma tal maneira que a vida chegou num ponto de desregulagem universal. O pensamento passou a prejudicar os próprios pensadores. E com o passar do tempo, a humanidade veio perdendo a essência da coisa mais simples da vida, que é o respeito. E quem não tem respeito não sabe o que é direito, nem sabe o que é razão, porque uma coisa está inserida na outra. Mas como o sofrimento sempre foi nosso grande mestre, sempre foi nosso grande educador, né? Todas as lapidações que nós passamos, todas as experiências que vivemos, todas as cacetadas que levamos pela vida fora, com licença da expressão, elas nos serviram de estágio, de preparação, de amadurecimento para ingressarmos na verdadeira fase do direito e da razão, que é a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E para entrar em sintonia com essa fase, não precisa fazer muito sacrifício. Basta conhecer e estudar a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. A cultura racional, ela foi providenciada pela natureza e pelo verdadeiro Deus, o racional superior, especialmente para socorrer a humanidade nesse processo de liquidação que assola o mundo. Através do estudo diário dessa obra, o ser humano aprende que o raciocínio é o maior potencial que nós temos dentro do corpo, porque é ele que nos liga ao nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Tudo que precisamos saber sobre a nossa origem, sobre a formação desse mundo em que vivemos, tudo que precisamos para termos uma vida tranquila e harmoniosa aqui na Terra, vem de lá, vem do mundo racional. Uma pessoa esclarecida racionalmente, ela conhece os seus direitos, ela conhece e respeita os direitos do seu próximo, né? Ela respeita as leis naturais e ela tem plena consciência de que a razão da vida está no desenvolvimento do raciocínio. Então, quem ainda não teve o prazer de conhecer, não perca tempo. Cultura Racional, livros Universo em Desencanto. Bira, quer falar? Sim, Maria, eu gostaria de lembrar agora de um fato muito importante sobre esse teu tema maravilhoso. Há uns tempos atrás, há bastante tempo atrás, quando eu morava lá no Retiro, tive o prazer de morar lá e colaborava lá, juntamente com infinidade de colaboradores que lá colaboravam para a fase racional. Tinha um amigo meu chamado, se eu não me engano, o nome dele é Heliberto, lá do Sul, lá de Criciúma, né? Criciúma, Santa Catarina. E ele gostava muito de falar sobre isso. Me lembrei dele, ele falava de uma abordagem assim meio diferenciada, mas extraindo dentro desse contexto que você falou. Então eu lembrei de onde ele tirou. E eu separei aqui do primeiro volume da obra. Ele tinha me contado que uma vez ele conversando com um advogado, ele não sabia, parece que ele não sabia que o moço era advogado, e o cara perguntou para ele, de onde que você tirou isso aí falando sobre direito, rapaz? Que coisa impressionante. Ele falou, do livro Universo em Desencanto. Então eu vou ler o texto que está inserido dentro da sua fala, de onde ele tirou essa parte aí. A razão é confundida com o direito, e o direito é confundido com a razão, porque sabe muito bem e conhece que o direito deformado é torto. Vou repetir, a razão é confundida com o direito, e o direito é confundido com a razão, porque sabem muito bem e conhece que o direito deformado é torto. Deformado quer dizer todos os viventes da Terra. Então, todos os viventes da Terra têm um direito deformado. Todos os viventes da Terra, desse mundo onde não pode brilhar o equilíbrio, pois todos são imperfeitos, cheios de defeitos, expostos ao desequilíbrio, desequilibrados, sem ideia firme, a não ser por capricho ou ódio.
e não podem ser de outra forma, porque são filhos de uma natureza que não regula, toda imperfeita, e por isso procuram lapidá-la de todos os jeitos, de todas as formas, para poderem viver, para poderem aparentar o que não são. Então é isso aí, muito obrigado. É verdade. Tema maravilhoso. O tempo mostrou a todos o direito e a razão. O grande escritor, literato Victor Hugo, lá da França, ele estudou demonologia, era cristão, mas estudou demonologia para entender qual era o pensamento, o comando, o domínio do diabo, né? Ele diz que o senso de justiça do ser humano, assim como o senso de liberdade, o próprio diabo é o que ele mais gosta, né? Porque ele não precisa fazer nada, depois vão terceirizar a culpa para ele, né? Mas racionalmente é que o animal é pensador, e o pensamento, o eu é a casa do fluido, então é egocintônico. E o pensamento é uma transmissão da parte invisível. E quem transmite sempre para o pensador que ele está certo. Então ele está certo, os outros é que estão errados, né? Esse é o problema do ser humano. Todos pensam diferentes, né? E a professora Nádia lembrou muito bem a questão da justiça e das leis. Tem as leis de Deus, né? Que é pela paz e pelo amor. Mas tem a justiça dos justos, que é do astral superior, que é da natureza. A justiça da natureza, ela, cada vez que termina um ciclo pessoal, é reformulado tudo, novamente o karma, o dharma, e a pessoa vai nascer de novo para acertar suas contas e aprender o que tem que aprender, né? E as leis dos homens são do alfabeto artificial. O alfabeto artificial é produto do astral térreo, né? E um aparelho racional respeita tudo, respeita todos, não quer ter razão, né? O pensador sempre quer brigar porque ele que tem razão, né? Esse texto é sobre isso. E um aparelho racional, eu escutei dos mais velhos, né? Que eu também morei no Retiro Racional, tive essa honra, e aprendi com esses mais antigos meus. Eles dizem que aparelho racional respeita até a mistificação espiritual. Por quê? Porque tem um ente invisível ali e tem a sua razão de ser aquela lapidação, ou seja, é uma coisa muito elevada, o respeito de quem se conhece, né? É o respeito natural da natureza. E por último, uma frase do mestre MJC, para uma estudante também antiga, a Márcia Ferrari. Ela era novinha, foi morar lá com 17 anos, nossa amiga, irmã querida. Ela dentro do pavilhão e ele falando para ela, o mestre falando para ela: esse mundo está tudo errado, estão todos errados, então está tudo certo. Então a gente respeita tudo e todos. Esse negócio de querer ter razão é do pensador, e quem é racional não quer ter razão, quer a paz, quer o amor, quer a concórdia, fraternidade, união universal, cultura racional. Perfeitamente. Só mais uma colocação aqui, que no meu entendimento, quando fala, né, o tempo mostrou a todos o direito e a razão. Na minha percepção, que abaixo do senhor Manuel Jacinto Coelho, que abaixo dele, para mim, só, né, o senhor de todas as coisas é o tempo. Que a gente, né, inserido nesse sistema, estamos, né, sob o jogo do tempo. E ele está acima do tempo, que é atemporal. E esse tempo aqui, para a gente, na condição de lapidados, ele, né, mostrou, com o decorrer, né, dos desenvolver da nossa humanidade, o direito e a razão. Como vocês já falaram aqui, muito bem falado, o direito, cada um, né, tem o seu direito, né? E, como é falado, ninguém está certo, né, todos estão errados. E a razão, para mim, é um sinônimo de raciocínio, que foi trazido pelo senhor Manuel, quando ele veio, né, se inseriu aqui na nossa condição, em que nós mesmos viemos parar, e aí mostrou para todos a diferença de uma coisa e outra. Então, através do raciocínio, a gente vai atingir a razão, porque a razão é o quê? É onde todos estão com paz, amor e fraternidade universal. Esse é o meu entendimento sobre esse tema, que foi muito bem abordado. A gente acaba lembrando de outras coisas correlatas, né? E uma frase que nosso irmão mais velho também, seu Francisco, que foi da tenda espírita Francisco de Assis, médium lá,
e coroado, né? Completou o desenvolvimento. Ele dizia assim: na casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Então, o animal racional, por estar aqui na lapidação, ele tinha que pensar, e depois que pensa, vai fazer o que está pensando. Não tinha como evitar a lapidação. Com o amadurecimento pelas mudanças de fase, nós chegamos agora no terceiro milênio. A fase racional está no início, né? Está nos primitivos da fase racional. Mas as novas gerações vão nascendo e a evolução vai ficando cada vez mais, vai brilhar a luz da razão do seu ser. Essa é a luz racional, é a do raciocínio, esse que vai trazer a paz, o amor, a união e a concórdia universal. Palavras do racional. O direito está na base natural das coisas. Fora do natural, tudo é errado. E dentro do natural, tudo é direito. Tudo se transforma de uma vida para outra. A lei da natureza. Porque a lei da natureza é de transformações. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!